Olá pessoal, nós estamos de volta com mais um comentário de atualidades para você. Na nossa aula de hoje, nós vamos comentar aí sobre a decisão da cidade de Nice e de uma série de outras cidades costeiras da França em proibir a utilização do chamado burkini. Burkini, que é uma versão para a praia da burca. A burca, que é aquela vestimenta, que cobre da cabeça até os pés as mulheres islâmicas. Então vamos lá, vamos tentar entender esse tópico de atualidade, que na verdade remete por uma questão muito mais ampla, que é a questão da crise migratória em direção à Europa, do Estado Islâmico e, por um outro lado, da coalizão ocidental contra o grupo Estado Islâmico. Então vamos lá, vamos entender essa questão. Primeiro, é importante que você tenha uma clareza de que nós estamos vivendo no cenário atual a emergência de um novo grupo terrorista internacional que tem alcançado píncaros de violência, de cooptação e de dominação de território. Nós estamos falando do Estado Islâmico no Iraque, no Levante, atualmente simplesmente conhecido como Estado Islâmico. O grupo Estado Islâmico, ele domina hoje a porção centro-leste da Síria e a porção centro-oeste do Iraque. A proposta do Estado Islâmico, como o próprio nome o afirma, é criar um Estado teocrático. A palavra teo significa Deus, daí a teologia, logia estudo, teo Deus, estudo sobre Deus. Uma teocracia, lembrando que cracia é poder, é a ideia de que o poder administrativo, econômico, financeiro, ambiental, político como um todo, mas incluindo também a ética, a moral, a religião, os costumes e tudo mais, seja regido pela religião. Nesse sentido, a proposta do Estado Islâmico é criar lá um califado, onde um califa tenha o poder político e religioso nas mãos, comandando um território que pega parte da Síria e parte do Iraque, criando então, abre aspas, um Estado Islâmico regido pelo Alcorão, regido pela Sharia, considerado por muitos como uma lei radical islâmica, que possa, então, disciplinar a ética, a moral, os costumes, a economia, a política e tudo mais para esse grupo. O grupo Estado Islâmico surge no Iraque. Na verdade, quando os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003, eles enfraquecem a rede terrorista Al-Qaeda naquele país. No entanto, de certa forma, o tiro sai pela culatra, porque parte dos jovens que veem o seu país dominado pelos americanos e veem a rede terrorista Al-Qaeda enfraquecida, resolvem então se radicalizar ainda mais e criar o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, então, num certo sentido, é uma criação da própria ocupação americana no Iraque. Esse grupo Estado Islâmico, ele faz uma leitura que nós chamamos de radical e descontextualizada do Alcorão. Nesse caso, é importante você perceber que radical significa aquilo que vai à raiz, à origem. E, por um outro lado, de maneira descontextualizada, significa dizer que a leitura do Alcorão e a leitura da Suna, uma espécie de autobiografia do profeta Maomé, ela não leva em consideração o momento histórico na qual esses textos considerados sagrados foram escritos. Não leva em consideração os avanços da teologia islâmica na interpretação tanto do Alcorão quanto da Suna. Não leva em consideração as características históricas do momento em que eles foram escritos e, obviamente, a transmissão inicialmente oral e depois escrita desses textos ao longo das gerações. Por um outro lado, a leitura do grupo Estado Islâmico, ela é
totalitária, o que significa dizer que ela não admite contestação, não admite nenhum pensamento moderado, não admite sequer qualquer tipo de pensamento que seja diferente do dela próprio. Portanto, ou as pessoas na área de controle do Estado Islâmico professam a fé tal qual o grupo Estado Islâmico acreditam, ou sofrem gravemente as consequências, que têm se manifestado nos últimos tempos por amputação de membros, mas também pela morte, né, dessas pessoas que são contrárias a essa forma de interpretação do Alcorão e da Suna. A totalidade dos membros, né, do Estado Islâmico são sunitas. Nós temos dois grandes grupos principais no islamismo, os sunitas e os xiitas. Os sunitas são aqueles que acreditam que, além do Alcorão, nós temos a Suna, repito, uma espécie de autobiografia do profeta Maomé, que ajuda na interpretação da vontade de Alá. Por um outro lado, eles acreditam que toda pessoa bem intencionada pode ser um líder do Islã. Não é isso que pensam os xiitas. Os xiitas, ao contrário do que boa parte das pessoas no Brasil acredita, não é sinônimo de radicalismo religioso. Os xiitas são aqueles que acreditam que somente o Alcorão, né, é aquele que manifesta a vontade de Alá. E, por um outro lado, acreditam que somente os descendentes diretos do profeta Maomé podem ser verdadeiros líderes do Islã. Dito isso, né, a gente pode analisar que, em tese, as pessoas acreditam no Brasil que xiita é sinônimo de radical e sunita, moderado. Não é verdadeiro isso, nós já aprendemos. No entanto, o Estado Islâmico pratica um tipo, né, de educação sunita radical, o que significa dizer que o Estado Islâmico se opõe, né, aos sunitas moderados, aos xiitas, aos alauítas, que são outros grupos islâmicos, aos curdos, mas também, obviamente, a todo e qualquer cristão, e por aí vai. Considera a todos, né, como infiéis da verdadeira palavra de Alá, contida no Alcorão e na leitura da Suna, que o grupo Estado Islâmico professa. Portanto, é um grupo radical que faz uma leitura descontextualizada e mais totalitária a respeito do Islã. Tanto que líderes xiitas, alauítas e sunitas moderados condenam veementemente, né, a atuação do grupo Estado Islâmico. Mas o ponto-chave é que o grupo Estado Islâmico se aproveitou do vácuo de poder com a tirada de Saddam Hussein pela invasão americana do Iraque em 2003 e depois se beneficiaram por uma guerra civil que acontece na Síria. O governo do ditador Bashar al-Assad, cuja família está no poder na Síria há mais de 40 anos, enfrenta os rebeldes, que é um grupo que quer a deposição de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad é de uma minoria religiosa chamada de alauíta, enquanto que a maioria dos rebeldes são formados basicamente, né, por sunitas moderados, uma pequena parte de curdos e também de xiitas, que querem a deposição do regime de Bashar al-Assad. Enfraquecido com uma guerra civil, o Estado Islâmico se aproveitou para tomar parte do território sírio. Então, hoje, você tem o governo de Bashar al-Assad lutando contra os rebeldes e lutando contra o Estado Islâmico. Você tem os rebeldes, basicamente sunitas moderados, lutando contra o regime de Bashar al-Assad e também do Estado Islâmico. E, óbvio, você tem o Estado Islâmico lutando contra Bashar al-Assad e contra os rebeldes. A grande questão é que a emergência do grupo Estado Islâmico, né, vai criar uma grande onda de refugiados. Esses refugiados vindos basicamente do Iraque e da Síria,
que vão buscar abrigo nos países do entorno, por exemplo, como a Líbia, como a Turquia. No entanto, é óbvio que a Líbia, a Turquia e outros países não têm condições de abrigar milhares de migrantes que para lá passaram a se deslocar em virtude da guerra. O resultado é que esses migrantes, então, começaram a cruzar o Mediterrâneo buscando chegar à Europa. Entravam inicialmente pela Grécia e pela Itália, e de lá, montaram uma nova rota via Turquia, entrando pela Grécia, e de lá tentando chegar aos países mais ricos da União Europeia. Leia-se aí, a Dinamarca, a Suécia, o Reino Unido, a França, a Alemanha e por aí vai, buscando o quê? Asilo, buscando ajuda, já que vinham de uma situação de guerra. O problema é que o número de migrantes já ultrapassou rapidamente a casa de mais de 1 milhão que entraram na Europa ao longo dos 2 ou 3 últimos anos. E isso incentivou migrantes de outros países que também têm conflitos a entrar na Europa. É o caso da população vinda da Somália, vinda da Etiópia, vinda de Angola, vinda da Nigéria, mas também do centro-leste europeu, como Kosovo, do Afeganistão e do Paquistão. O resultado é uma grave crise migratória em direção à Europa. Por um lado, a Europa se vê numa situação no mínimo dúbia. No passado, quando a Segunda Guerra Mundial se concentrou fundamentalmente na Europa, milhões de europeus buscaram abrigo nas Américas, na Oceania, em parte da Europa Oriental e por aí vai. Por um outro lado, hoje espera-se que os europeus tenham um comportamento semelhante de acolhimento humanitário dessas pessoas que migram com a família inteira de maneira desesperada pelo mar Mediterrâneo e por outros canais, buscando melhoria de qualidade de vida. Por um outro lado, qual é o temor? O temor é que no meio desses migrantes tenham potenciais terroristas, arregimentados ou simpatizantes do grupo Estado Islâmico e da rede terrorista Al-Qaeda, que cometam atentados terroristas em solo europeu. Agravando essa situação, nós vamos perceber que quando a Segunda Guerra Mundial termina, Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, a Europa está economicamente, fisicamente e demograficamente arrasada. A Europa foi palco de boa parte do conflito da Segunda Guerra Mundial. Inúmeros países foram completamente destruídos, dentre eles a França. Economicamente, praticamente toda a Europa devastada. Mas foi devastada também sob o ponto de vista demográfico, porque numa guerra, embora mulheres e idosos, crianças, sofram tanto quanto os homens em idade adulta são aqueles que mais morrem. E, portanto, o contingente masculino que morreu durante a Segunda Guerra Mundial acabou criando, abre aspas, um vácuo demográfico com a ausência de mão de obra masculina adulta para o mercado de trabalho e mercado consumidor. A Europa, então, resolveu, do final da Segunda Guerra Mundial a 1973, manter uma política de livre entrada de imigrantes. Esses imigrantes teriam uma finalidade dupla: servir de mão de obra barata para a reconstrução europeia e, num segundo momento, mercado consumidor. Por um outro lado, a maioria desses imigrantes vieram das ex-colônias europeias na África e na Ásia. Boa parte dessa população que para lá migrou era uma população de origem árabe-islâmica. Na França hoje, por exemplo, 10% da população é de origem árabe-islâmica. Isso por si só não é um problema, mas o problema é que a emergência do grupo Estado Islâmico
veio, de alguma forma, a se coadunar com o movimento da rede terrorista Al-Qaeda, praticando terrorismo contra os Estados Unidos e os seus aliados na Europa, a partir de 11 de setembro de 2001, e isso fez com que o grupo Estado Islâmico convocasse pessoas árabes islâmicas dentro da Europa para cometerem atentados terroristas contra os aliados americanos em continente europeu. A reação dos Estados Unidos foi montar uma grande coalizão internacional contra o grupo Estado Islâmico, que hoje envolve mais de 15 países, inclusive países de origem árabe islâmica, como, por exemplo, a Arábia Saudita, mas também a Turquia e outros mais. Esses grupos vêm bombardeando as posições do grupo Estado Islâmico, que mais cedo ou mais tarde vai sucumbir ao ataque aéreo dos aliados americanos, das tropas da Síria e do próprio Iraque. Mas enquanto isso não acontece, o grupo Estado Islâmico resolve então levar o terror até a Europa. No ano passado, 2 atentados na França. Nesse ano, mais um atentado na região de Nice, um atentado na Bélgica e outras tentativas que foram praticadas na Alemanha e frustradas tentativas em outros países. O resultado é que a Europa se encontra diante de uma crise humanitária de um lado, que é a questão dos refugiados. Do outro lado, a questão dos terroristas, lobos solitários, incentivados ou simpatizantes do grupo Estado Islâmico. E aí a gente tem uma parte significativa da população da Europa hoje que professa a religião islâmica. E aí, grupos de extrema-direita, grupos extremamente xenofóbicos, aversos aos estrangeiros, de ultradireita, neofascistas, neonazistas, ultranacionalistas, começaram a dizer que a solução é a expulsão de todos aqueles que não são ancestralmente europeus, e, portanto, são contrários à atual política migratória de recebimento dos refugiados, mesmo sabendo que 99,99% dos refugiados não tem qualquer tipo de ligação com rede terrorista alguma. Dentro desse contexto, que é um contexto muito amplo, começou dentro da Europa, e na França em particular, algumas mulheres a utilizarem o burkini. A palavra burca significa barreira. Então a burca é uma vestimenta que cobre da cabeça aos pés. A burca afegã sequer mostra os olhos da mulher que por baixo está. E o objetivo, abre aspas, é garantir a integridade moral e física da mulher, de não se expor a outros homens que não sejam os seus familiares e o seu próprio marido. Isso tem um viés duplo, O primeiro viés diz respeito à liberdade individual, de que cada pessoa se manifeste culturalmente, nem que seja pela própria religião, de maneira livre, distinta e aberta do outro. Veja que a burca é uma vestimenta islâmica considerada por muitos um tanto quanto radicalizada. Mas lembrando que nós temos vestimentas, por exemplo, de freiras católicas dentro da Europa, que também cobre o corpo como um todo, mostrando apenas o rosto. E, portanto, a gente pode analisar que a burca é uma manifestação cultural religiosa de parte do Islã, da mesma maneira que a vestimenta de algumas freiras católicas na Europa também o são, e que a liberdade individual, a liberdade de culto, a liberdade do outro ser quem é algo que é um princípio civilizatório democrático que tem que ser respeitado. Ponto. A segunda forma de interpretação
é entender que a existência da burca, ela se dá em detrimento da condição da própria mulher. Muitos entendem que a questão da burca e de outras vestimentas islâmicas que pedem para a mulher cobrir parte do seu corpo, na verdade faz parte de um ideário machista imposta pelos homens às mulheres, que podem, de maneira cultural, aceitar essa imposição ou considerá-la natural, mas que, na verdade, ela é uma imposição machista, de uma sociedade patriarcal que quer, de alguma forma, colocar a mulher numa condição de submissão em relação aos homens. E uma forma de fazê-lo é exatamente limitar as formas pelas quais as mulheres podem se vestir. Ponto. Nós temos uma outra questão, que é a questão da segurança. As forças de segurança europeia alegam que a existência da burca implica um grave atentado à segurança, porque na burca não se tem como saber se a pessoa que está por baixo é homem ou mulher. Segundo, essa pessoa pode carregar explosivos, armas debaixo da vestimenta, sem que isso seja passível de uma verificação a olho nu. Ao mesmo tempo que a burca pode esconder pretensos terroristas masculinos e femininos atrás da própria existência da burca, impedindo ou dificultando a rede de segurança americana a rede de segurança americana e europeia de se precaver contra um futuro atentado terrorista. O resultado é que a burca, de alguma forma, não é objeto de apreciação favorável na maioria dos países europeus. E agora, qual é a polêmica, É que algumas mulheres resolveram pegar a burca e transformá-la num traje de banho e ir para a praia utilizando o chamado burkini. Isso trouxe uma reação diametralmente oposta na França. Primeiro, algumas autoridades francesas proibiram o uso do burkini. Eles alegam que isso é proselitismo religioso islâmico radical em solo europeu. Alegam que há uma questão de segurança envolvendo a questão do burkini e que, portanto, partindo da igualdade de gênero entre homens e mulheres, o burkini não poderia ser utilizado. Ponto. Uma outra hipótese, uma outra questão ventilada, é que o burkini é apenas mais uma forma de expressão religiosa do Islã e que, portanto, a liberdade individual de cada um de praticar a sua religião de livre modo deveria ser respeitada pelo Estado democrático de direito e, portanto, o burkini não deveria ser proibido. Observe, então, que a Europa, assim como os Estados Unidos, estão diante de uma situação que é muito maior do que a discussão a respeito do uso da burca e do burkini. Na verdade, nós estamos discutindo uma questão mais ampla, que é o quê? De um lado, o direito do cidadão ser quem é. Respeitada a legislação de direito, se ele não cometeu crime algum, ele tem o direito de manifestação das suas tradições religiosas, étnicas e culturais. Do outro lado, a questão da segurança do Estado, a questão da laicidade do Estado, o Estado que não faz opção religiosa. E que tem a obrigação de garantir, de um lado, a liberdade individual das pessoas, mas, ao mesmo tempo, a segurança da nação. Não é algo simples de ser equacionado, mas é algo importante em atualidade. O contexto, ele é muito mais amplo e, portanto, entendê-lo é uma tarefa fundamental. Vamos olhar nosso material, pessoal? Confere aqui. Liberdade e igualdade, burkini, como traje islâmico, virou símbolo de racha na França. A proibição do uso do burkini, traje de banho islâmico que cobre todo o corpo e a cabeça das mulheres, está provocando uma onda de choque na política francesa,
com fortes divisões no próprio governo e dentro dos partidos. Recentemente, o Conselho de Estado da França, a mais alta autoridade administrativa do território, considerou ilegal um decreto anti-Burkini aplicado numa cidade de Loubet, na Côte d'Azur. Para os magistrados do órgão, criado por Napoleão Bonaparte, a proibição da vestimenta de banho viola gravemente e de maneira ilegal as liberdades fundamentais, como o direito de ir e vir, a liberdade de consciência e a liberdade pessoal. A decisão, de última instância, é resultante de uma queixa apresentada por associações de defesa dos direitos humanos e era aguardada com grande expectativa nesse momento em que o assunto incendeia o debate político no país. Mais de 30 cidades litorâneas da França, a maioria governadas pela direita, proibiram o uso do burkini. A primeira a exigir, abre aspas, um traje correto que respeite a laicidade do Estado foi a cidade de Nice, onde 86 pessoas morreram em julho desse ano em um atentado reivindicado pelo grupo autodenominado Estado Islâmico. A polêmica sobre o burkini ganhou força no país e movimenta a batalha para as eleições presidenciais no próximo ano, colocando temas como a identidade nacional, a imigração e o Islã no centro das discussões. O primeiro-ministro francês, o socialista Manuel Valls, voltou a defender a proibição do burkini nas praias, como forma de manter a ordem pública no atual contexto de ameaça terrorista, provocando crítica de políticos do seu próprio partido. Para Valls, o burkini é uma forma de proselitismo, de propaganda e de provocação. Segundo ele, o traje de banho é um sinal de reivindicação de um islamismo político que visa provocar um retrocesso nos valores do país. Abre aspas, é preciso lutar contra o islamismo radical que almeja ocupar o espaço público porque isso é uma ideologia, completou Valls. Os opositores à proibição do burkini alegam que a palavra liberdade é uma das bandeiras da França, como a igualdade e a fraternidade. Mas a onda de atentados no país, que matou mais de 230 pessoas só em 2015, pode ter mudado a visão de muitos franceses em relação às questões do Islã. E o burkini se tornou um símbolo dessas tensões. A França possui a maior comunidade muçulmana na Europa, estimada em 10% da população, e já promulgou, com base na Lei da Laicidade de 1905, leis proibindo o uso do véu islâmico nas escolas e do niqab, que é o véu que deixa só os olhos à mostra em espaços públicos e também reza nas ruas. Eu trouxe uma foto para você entender o que é o burkini. O burkini é isso aqui. É uma vestimenta que cobre da cabeça até os pés da mulher, deixando somente à mostra os pés e as mãos, né? E aí, trouxe para você também, para você entender as várias formas, né, do traje para as mulheres entre os islâmicos, né? A shaila, que é o chale obrigatório para todas as mulheres, o hijab, né, que cobre lá além do pescoço o rosto, a amira, né, que já cobre os ombros, o kimar, ainda um pouco além dos ombros, o chador, que daí cobre já até a cintura, o niqab, que só deixa ver os olhos, e a burca propriamente dita. Ok? Bom, pessoal, com isso, nós terminamos mais um Atualidades em Foco para você aqui no nosso LAC Concursos.
Quer saber um pouquinho mais? lacconcursos.com.br. Gostou? Tem crítica? Tem elogio? Tem manifestação para fazer? Faça abaixo. Escreva lá. Vai ser um prazer para a gente poder responder a você, dialogar um pouquinho sobre as nossas aulas de atualidade. Ok? Abraço grande para você e até a nossa próxima aula Atualidades em Foco, só aqui no nosso LAC Concursos. Até lá!